Desde o primeiro dia, a gente veio trabalhando a correção da pintura. Todos os processos de correção de pintura. O que o mercado chama de polimento, na verdade, não é o processo. Polimento é uma etapa do processo. O processo é a correção. Aí, lá em cima na sala, a gente estudou a etapa de corte, como é que a gente sabe que finalizou o corte, que pode ir para a próxima etapa, o que faz o refino, como é que ele funciona. E a gente trabalhou o corte e o refino com o mesmo conceito. Que conceito foi esse? Claro, a gente lavou o carro, descontaminou, fez o mapeamento, fez o mascaramento, fizemos o teste de setup. Lembrando que o conceito de entrar com a intervenção menos agressiva para mais agressiva. E aí eu fiquei insistindo ontem, muito, ontem, que não é necessariamente a combinação mais abrasiva, e sim a mais agressiva. Porque eu posso usar um produto mais agressivo, mais abrasivo, com uma boina menos agressiva e quebrar essa agressividade do conjunto. Eu posso usar uma boina de luz, um composto de refino ou de corte, e aumentar a agressividade do conjunto, apesar da boina ser muito pouco agressiva. E a gente veio trabalhando esse conceito. Tanto no corte quanto no refino, entre tantas técnicas que eu comentei com vocês, eu falei que eu ia focar em uma delas, que ia servir para todos os casos, e a partir dessa técnica você poderia evoluir para diversas outras técnicas. Falei do Moldal, falei do Dual Action Microfiber System, falei do ponto Zenith, falei da Sonax, que começa com a rotação alta e a baixa depois, mas a gente trabalhou o contrário, né? A gente começou com a rotação mais baixa, pouquinho de pressão. Por quê? Porque eu quero que o produto comece a trabalhar em baixa rotação para não gerar muito calor, para eu conseguir preservar a lubricidade durante o trabalho. E aí, um pouquinho de pressão, em torno de 6 kg, lembra? A máquina está trabalhando, dá uma pressãozinha. Se perceber que a máquina está forçando o motor, é muita pressão, tira a pressão. Beleza. Deu de 4 a 6 passadas, movimento orientado, sobreposição de 50%. E aí, então, aumenta a rotação. A gente espalhou ali na velocidade 1, que vai ser entre 600 e 750 para as rotativas, ou na velocidade 1 ou 2 das rotas orbitais. Você espalha, você que me perguntou de manhã, né? Por que a gente começa trabalhando na velocidade mais baixa? A gente começa trabalhando na velocidade mais baixa só para poder explicar o produto mesmo, para que ele se concentre e lubrifique bem a boina e lubrifique bem a área que a gente vai trabalhar. Depois você vai aumentar a velocidade, vai trabalhar ali na velocidade 2, em torno de 900 a 1000 RPM. Então não se liga muito no número que está no dial ali, você se preocupa mais e a rotação, se sentir confortável com essa rotação, entre 900 e 1000 RPM. Depois a gente vai aumentar a velocidade para trabalhar em torno de 1200, 1400 RPM. Aí eu falei que no passado a gente trabalhava entre 1800 e 2200 RPM. Hoje a gente consegue, com os produtos com maior lubrificação, com mais tecnologia, produto à base d'água, a gente consegue trabalhar num corte a 1200, 1400 RPM, não precisando passar de 1500. Dificilmente você vai precisar passar, para falar. Isso independente de ser uma pintura poliéster ou PU. Porque quando eu falo entre 1200 e 1400, 1500, pô, eu estou falando 300 RPM ali para você trabalhar ali dentro. Entendeu? Você pode acelerar um pouco mais, você pode diminuir, você pode dar um pouco mais de pressão, você pode tirar a pressão. Entendeu? Então, fizemos assim no corte, fizemos assim no refino. Sempre trabalhando 40 por 40, 50 por 50. Lembrando de não exceder a lateral dos ombros, não deixar a máquina fazer aquela curva para a boina não ficar abrindo muito. Existe trabalhar com a boina inclinada? Existe, mas não é o caso dessa técnica. Falamos também sobre isso ontem. Então, o movimento, você vai acompanhar o corpo da máquina paralelo à peça, né? Se o desenho da peça pede o movimento da máquina,
você vai acompanhar o movimento, né? Você vai acompanhar o movimento. Ó, o pulso vai quebrar, o pulso vai quebrar para acompanhar o movimento da peça, nunca trazendo a ponta da boina. Repito, tem técnica que usa a boina inclinada? Tem, mas não é o caso dessa. Quando você inclina a boina, além de você criar um ponto fixo de calor, né, que a gente chama de hotspot, você começa a jogar muita sujeira na peça. Então, trabalhando com a boina chapada, você tende a trabalhar com a área mais limpa, principalmente no corte. E ainda hoje, a imensa maioria dos produtos de corte geram uma quantidade significativa de poeira. Então, a gente vai trabalhar sempre com uma boina chapada. Beleza, só que agora chegou a hora de lustrar a peça. No lustro, a gente vai agir um pouco diferente. No lustro, a gente não vai trabalhar tão lentamente. Lembra? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. A gente não vai trabalhar tão lentamente e a gente não tem mais necessidade de trabalhar 40 por 40. A gente pode trabalhar uma área maior. A gente pode dobrar o tamanho. Se esse meio do capô a gente estava dividindo em 4, a gente pode dividir em 2. Entende? Aí existem duas técnicas, existem diversas, né? Mas duas técnicas que você pode trabalhar no lustro, que é a rotação baixa, com 900 e 1000 RPM, ou a rotação mais alta direto, tanto na rotativa quanto na rota orbital. Na rota orbital, eu recomendo, inclusive, que no lustro, você trabalhe no alto, no giro alto, no 6, no pau. Ah, pegou uma quina, uma borda, um lugar mais difícil de trabalhar, está com medo de agredir demais, o vinho, alguma coisa do tipo, pode trazer mais para baixo um pouquinho. Mas você pode... Lembra a história do engraxate, o exemplo que eu dei ontem, que ele vem lá e acelera? É a mesma coisa. Para dar aquele aspecto de gelatina, né, que os americanos falam, que eu falei que eu aumentei ontem. Você trabalhando com uma boina de luz que é super macia. Sim. Tem um composto de luz que em tese não tem abrasividade. Sim. Ainda assim você consegue queimar uma quina com certa facilidade? Não, com facilidade não. Não, porque não tem abrasividade. Não tem muita agressividade, só gera calor mesmo, né? Mas bem menos no processo de corte. Aí vocês vão ver que a gente pode fazer o primer do mesmo jeito, lembra? Lubrificar a boina antes de começar a trabalhar e depois gotinha. No corte no refino, a gente estava trabalhando com 4 gotas, 3 gotas. Você vai ver que no lustro, depois que a boina está lubrificada, cara, 2 gotinhas vai render pra caramba. Entendeu? Então, a técnica ela vai variar um pouco agora, nesse momento, porque você vai usar uma área maior e uma passada, que aí, em vez de lubrificar, para não ficar exagero de produto, porque no lustro o produto, via de regra, ele é muito lubrificado, eu vou lubrificar por ela mesma. Usar menos produto, vou impregnar menos do que eu estava fazendo no primeiro passo lá, quando eu fazia o primer. Lubrificou, 2 gotinhas, não precisa mais do que isso. Cabo, mesma coisa, atrás, no ombro. Aí se antes eu estava trabalhando esse aqui um painel, esse outro, 3, 4 painéis, agora eu posso trabalhar o que antigamente eram 2 painéis, eu posso trabalhar com sendo um só. Se tiver pouco produto, você pode trabalhar um pouco mais. E aí, é o seguinte, espalhou. Pode dar um giro aqui, ó. Trabalhar no 1200, 1000. Você vai entender o que você julga melhor. Você consegue produzir a holografia ao risco? Você consegue produzir a holografia ou deixar marcas de boina no risco? Consegue se você deixar a peça secar demais, ela pode sim provocar holografia, pode marcar a peça. Mas se você trabalhar chapadinho, com a peça bem lubrificada,
você... Deixa eu colocar um pouco isso mais simplificado, só para... Como eu estou parando para falar, o produto acaba secando. Mas se você trabalhar com a banha chapadinha e tal, uma banha limpa, toda etapa, eu falei, ó, tem pano ali e tal, aí vocês pediram para trocar o pano, porque estava saturado, a toalha de microfibra. Cara, no lustro é tudo limpo, banha limpa, troca as microfibras, é tudo limpo. Troca as boias com a mesma constância com as outras etapas? Não, menos. Troca menos. Quando você trabalhar a área maior, você vai... Mas saturou, sentiu que ela está saturada, limpou, você viu que ela ainda está muito úmida ou muito empoeirada, ou começou a incrustar o produto, aí você, por exemplo, o 3500 da Menzena é um baita de produto, entende? É um lustro fino, animal, coisa linda. Mas, às vezes ele seca na boina, aí você coloca a boina de lado, pega uma outra igual, continua trabalhando, finaliza aquela etapa e depois lava as boinas, entendeu? Eu não gosto de lavar as boinas durante o trabalho, eu lavo sempre no fim do dia. Falando em você poderia fazer um lustro com o Power Rock? Pode, mas aí depende da finalidade, né? Não, porque você sai de um, vamos colocar, corte fino, você sai de uma etapa de correção bem. Sim, Né? sim, Independente do que usou corte ou fino. sim. Processo limpo. Limpou a peça com álcool isopropílico, você já vai proteger. Sim. E o Menzena, como ele já é um... Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Você vai finalizar com um Power Rock ou qualquer outro produto que já tenha uma proteção de cera, selante, ou um 3 em 1, ou alguma coisa, se aquela for a última etapa. Se você for aplicar uma vitrificação, se você for aplicar um vitrificador depois, aí não justifica você... Para vitrificar, poderia, em vez de fazer o lustro com o produto de luz, poderia usar a Prime? Aí depende da marca do produto que você vai usar. Não, de luz geral. Não, aí depende. Por exemplo, vamos lá. Cerâmica Pro. Cerâmica Pro, você tem que usar o Prime. Ah, tá. Isso é casado, né? Vai depender do fabricante. Cerâmica Pro, você tem que usar o Primer. Tem que usar o Primer. Tá, Pro tem produto que você pode usar o Primer ou não. Por exemplo, usaria o Essence, no caso. Na combinação. Mas aí vai depender de como o fabricante recomenda que você use. Pode aumentar a durabilidade do produto, mas também pode reduzir, porque deixou resíduo. Então tem que ser uma combinação recomendada. Recomendada. Entendeu? Não é o Prime. O ideal, a verdade é a seguinte: a gente não precisa nem polir um carro para vitrificar. A gente não precisa polir um carro para encerar, a gente precisa polir um carro para aplicar selante. Não precisa. O que a gente precisa para aplicar uma proteção e fazer com que ela seja duradoura é você se certificar de que a peça está extremamente limpa, cirurgicamente limpa e livre de contaminação. Poeira industrial, resultado da queima do combustível, fuligem da pastilha de freio, tudo aquilo que está em suspensão no ar, e nós falamos ontem. Vai chover, falamos no primeiro dia, vai chover, vai precipitar junto com a chuva. A água vai evaporar e toda aquela contaminação vai permanecer ali. Essa contaminação não vai sair lavando. Não vai sair uma descontaminação química. Muito dificilmente. Existe, só que o retinol tem produto para tirar a chuva ácida. Mas normalmente você, além disso, você ainda vai ficar com um resíduo, aquela aspereza que a gente viu como o saquinho, né? Aquela aspereza. Você lavou o carro bem lavado, descontaminou, tem bacinho mesmo, descontaminou, você pode vitrificar. Qual o problema de você vitrificar sem fazer uma correção? O vitrificador, ele aumenta exponencialmente o brilho da superfície. Ele dá uma profundidade de brilho, é muito legal quando você começa a trabalhar. Essa lâmpada amarela, por exemplo, você olha ela aqui, quando você vitrificou hoje, amanhã, quando você voltar, parece que ela fez assim, ó, dentro do capô. Parece que ela desceu para dentro do capô. Aumenta a profundidade do brilho.
Então, por que a gente faz a correção antes de vitrificar? Para a peça ficar o mais uniforme possível, para a peça ficar o mais bonito possível, tirar o melhor que aquele verniz tem para dar, e não que o produto promoveu de brilho. A gente precisa, por isso que a gente descontamina. O vitrificador ele não foi feito para ancorar na contaminação, na sujeira, no resíduo, na gordura, na oleosidade. Ele foi desenvolvido para ancorar no verniz. Ou no vidro, no plástico, no para-choque, enfim. Ele foi desenvolvido para aquela superfície. E aí é legal que aquela superfície seja livre de contaminação. Mas por que a gente faz a correção? Porque se você vitrificar um carro com uma pintura legal, o que está bom vai ficar maravilhoso. Se você vitrificar um carro com holografia, com risco, o que está feio, vai gritar. Então aquele risquinho também vai aumentar a profundidade dele. Ele vai mostrar mais. Por isso, mas para efeito de proteção, o que a gente precisa é se certificar de que ela está livre de contaminação. Legal? Então, vamos continuar o processo.